Boa tarde, queridas mães. Hoje é um dia muito especial e vamos dar graças a Deus e agradecer por estarmos concluindo o livro dos Atos dos Apóstolos, que na verdade deveria chamar Atos do Espírito Santo. Esse livro maravilhoso nos ensina a entender a missão dos apóstolos no início da igreja, nos inspira a crer em Jesus Cristo, seguir seus passos e testemunhar nossa fé no nosso dia a dia, com coragem e sem desanimar. Que o Espírito Santo nos ilumine nossa formação e o estudo do último capítulo do Atos dos Apóstolos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nós vimos no capítulo 27 que Paulo iniciou a viagem para Roma de navio e que eles correram muitos riscos de naufrágios e morte. Iniciamos o capítulo 28 com o relato de que todos chegaram sãos e salvos na ilha de Malta após o navio se despedaçar com as fortes ondas. E assim se cumpria a promessa de Deus a Paulo, de que todos iriam se salvar. Os nativos da ilha os acolheram com extrema bondade e acenderam uma grande fogueira para os aquecer, porque fazia muito frio e chovia. E Paulo, sempre nos dando exemplo de serviço aos irmãos, apanha um feixe de lenha para jogar na fogueira e ajudar a aquecer o povo. Então uma cobra, fugindo do calor, se prendeu na mão de Paulo. Vendo a cobra dependurada na mão de Paulo, os nativos disseram: esse homem certamente é um assassino. Ele escapou do naufrágio, mas a justiça divina não o deixa viver. Paulo, porém, sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Os nativos ficaram na expectativa que ele caísse e morresse. Mas vendo que nada de mal acontecia, eles mudaram de opinião e começaram a achar que Paulo era um deus. E no versículo 7, o texto nos diz que perto daquele lugar morava o chefe da ilha, que se chamava Públio. Ele recebeu Paulo e seus amigos e os hospedou por 3 dias. O pai de Públio estava doente e Paulo impôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os doentes da ilha foram ao encontro de Paulo e foram curados. Nós estamos vendo, mãe, os milagres acontecerem. E os milagres acontecem na nossa vida para que Deus seja glorificado em nós, para que possamos revelar para as pessoas que existe um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Os sinais servem mesmo para que possamos ver que Deus está disponível para nos abençoar. Durante toda a permanência na ilha de Malta, Paulo foi para aquele povo a pessoa viva de Jesus. Com sua vida, ele e seus companheiros puderam testemunhar a presença de Jesus e a vivência da palavra de Deus. Vamos recordar o que disse o próprio Jesus. São sinais que acompanharão os que creem. Falarão novas línguas, serão picados por cobras e escorpião e nada de mal acontecerá a eles. Rezarão pelos doentes e eles ficarão curados. Estamos vendo, mães, a promessa de Jesus se realizando através da vida de Paulo e de seus companheiros. E aí, após 3 meses na ilha, Lucas nos conta que eles embarcaram num navio alexandrino rumo a Roma, fazendo algumas paradas pelo caminho. Em Roma, Paulo e seus companheiros foram recebidos pelos irmãos da comunidade cristã. Era uma comunidade nascente, mas consistente. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. E foi dado permissão a Paulo para que ele ficasse em prisão domiciliar, vigiado por um soldado. E aí, depois de 3 dias, Paulo convocou os líderes dos judeus.
ele ainda tinha esperança de que seus irmãos judeus pudessem acolher a ele e a palavra de Jesus Cristo. E quando estavam reunidos, ele falou para eles que ele não tinha feito nada contra o povo judeu ou contra as tradições de seus antepassados, e que ele veio de Jerusalém como prisioneiro e foi entregue nas mãos dos romanos, que ele já tinha sido interrogado no tribunal, que os romanos não o condenaram à morte e eles queriam soltá-lo, mas os judeus se opuseram e ele teve que apelar a César. E ele diz aos judeus que está carregando aquelas correntes justamente por causa da esperança de Israel. Então, os judeus disseram a Paulo que não receberam nenhuma carta a respeito dele e que eles gostariam de ouvir da própria boca de Paulo o que ele pensava, pois eles sabiam que a seita que ele pregava encontrava oposição no meio dos judeus. Então, eles marcaram um dia e foram com mais gente no alojamento de Paulo. E ele fez uma exposição baseada na lei de Moisés e nos profetas, dando testemunho do reino de Deus e de como ele chegou à convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, é o prometido, que Jesus Cristo é o Messias e que está vivo e ressuscitado. Essa conversa durou do amanhecer até a tarde. Alguns aceitaram o que ele dizia, mas outros não. E aí houve grande discordância entre eles. Enquanto eles iam saindo, Paulo fala para eles, citando o profeta Isaías: Veja este povo, com vossos ouvidos ouvireis e não compreendereis. Com vossos olhos olharei e não enxergarei. Povo de coração obstinado, ouvido duro, olhos fechados que não se abrem para ver a graça de Deus. E Paulo conclui: esta salvação de Deus é enviada aos pagãos, e eles a escutarão. E nós sabemos, né, mães, que Paulo foi aos pagãos e houve grande conversão ao cristianismo. O livro dos Atos termina dizendo que Paulo morou em Roma por 2 anos, numa casa alugada, vivendo às custas do seu próprio trabalho. E ele recebia a todos que o procurava e pregava o reino de Deus. E com coragem e sem obstáculos, ele ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo. A conclusão do Atos dos Apóstolos é muito interessante. Nós poderíamos nos perguntar, mães, por que não há a narração da vida final de Pedro e Paulo? Qual foi o destino final dos dois? Lucas acompanhou desde o princípio a conversão de Pedro e de Paulo a Jesus Cristo, todo o caminho missionário dos dois. E por que os Atos dos Apóstolos não narram a continuidade desses acontecimentos? Podemos concluir que Pedro e Paulo foram elementos fundamentais para a expansão da fé cristã e para a unidade do ensinamento de Cristo. Mas eles não são o fundamento da igreja. Eles não são o fio condutor da igreja. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo não parou nos 2 apóstolos, nem no tempo dos apóstolos. A ação do Espírito Santo, ela continua no tempo da igreja. O Ato dos Apóstolos não foi concluído ali porque é um livro que continua conduzindo, suscitando apóstolos. A graça de Deus não parou em Pedro, em Tiago e em Paulo. O verdadeiro nome do livro não é Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Como o Espírito Santo não parou, esse livro continua a ser escrito na minha vida e na sua vida. Nós somos a continuidade daquilo que o Espírito suscitou. Nossa missão, mães, é levar a palavra de Deus a todos os cantos, onde nós estamos, onde nós trabalhamos, como Paulo fazia.
com conhecimento, com amor, com coragem e com liberdade. A fé em Jesus Cristo, ela saiu de Jerusalém, chegou até Roma e de lá ela partiu para os confins do mundo. O Espírito é vento incessante. Ninguém pode contê-lo porque o Espírito sopra aonde ele quer. Que ele continue soprando a palavra que renova e transforma o mundo. E que nós, mães, não sejamos como o povo que o profeta Isaías adverte, de coração duro, que saibamos abrir o coração para a graça de Deus. Um grande abraço a todas vocês.